Uma boa noite a todos. Como é bom saber, que amor é esse. Nós sabemos que amor é esse. Nós sabemos que esse amor, de fato, conquistou o nosso coração, que de fato quebrou todas as nossas razões e nos esvaziou de nós mesmos, porque Ele é o amor de Deus, o amor soberano, o amor redentivo, o amor que busca resgatar pecadores do império das trevas. Foi este amor, o amor do nosso Deus em Cristo Jesus. E exatamente isto que nós pretendemos falar nesta noite, irmãos, aprendendo sobre o amor da forma correta. Como é bom aprender sobre o amor da forma bíblica, da forma escriturística. E esse é o desejo que nós rogamos a Deus que nos abençoe nesta noite, que nós possamos aprender essa forma correta de amar, a forma como Deus nos amou e como nós devemos amar uns aos outros. Eu convido os irmãos para que possamos abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 7, ou capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 11. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 11. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a compreensão desse amor redentivo. É certo que o Senhor ama toda a obra da criação como tua obra criada. E nós podemos contemplar isso na doutrina da providência, da graça comum. Como o Senhor cuida, como o Senhor preserva a vida até mesmo do ímpio. Como o Senhor coloca alimento sobre a mesa do ímpio. Como o Senhor manda chuva sobre a terra onde mora o ímpio. Nós sabemos, ó Deus, que há um amor gracioso, de uma graça comum para com toda a obra criada. Mas também nós sabemos, ó Deus, compreendemos que há um amor redentivo, um amor todo especial com os seus eleitos, com os seus escolhidos, com os seus amados desde toda a eternidade. E é sobre este amor que nós te suplicamos nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais sobre o amor, sobre essa forma de amar corretamente. Nos ensina nesta noite, ó Deus. Trabalha com a nossa mente, trabalha com o nosso coração, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, contra o nosso próprio egoísmo, contra tudo aquilo que é mal em nós. Nós imploramos a Ti e nós Te agradecemos, no nome precioso do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Irmãos, o esboço do sermão para nós é o seguinte: aprendendo sobre o amor de forma correta. Como que João nos ensina sobre o amor, como que ele nos ensina a amar de forma correta? Em primeiro lugar, ele espera que nós venhamos considerar, não é, sobre o mandamento de amar e a explicação que ele nos dá sobre esse mandamento. Então ele chama a atenção, olha, como que nós aprendemos a amar da forma correta? Considerando o mandamento e, de fato, considerando a própria explicação do mandamento que ele nos dá. Segundo, considere a forma como Deus te amou, como Ele me amou, como foi que Deus nos amou. Se por um lado nós consideramos o mandamento e a sua explicação, por outro nós consideramos como foi que Deus nos amou, qual foi a forma que Deus demonstrou o seu amor por você, por mim, por cada um de nós. Terceiro, considere o dever e a obediência de amar uns aos outros. Amado, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar. Então considere, não é, esse dever de amar, a obediência de amar uns aos outros. Do capítulo 4, aí, do versículo 7 até o versículo 8. Então João vai trabalhar exatamente sobre o mandamento e sobre a sua explicação, né? Ele nos dá as explicações aí claramente. E do versículo 9 até o versículo 10, ele traz à nossa mente a consideração de como foi que Deus nos amou, o supremo amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Há um dos grandes teólogos que diz que Deus pregou sobre o amor na cruz do Calvário, o maior sermão de Deus para a vida humana. No capítulo 4, do versículo 11, ele vai falar novamente, vai enfatizar o mandamento e qual é o fundamento para que nós tenhamos o dever e a obediência de amar o nosso irmão. Ele estabelece esse fundamento no versículo 11, olha, se Deus nos amou, esse é o fundamento, então nós temos que amar, não é? Então, considerando essas coisas, a gente pensa assim, olha, o amor é o inevitável resultado do nascer de Deus, de nascer de novo, do ser nova criatura. João diz assim, se você é nascido de Deus, você ama. Ele diz, se você nasceu de novo, você ama, ainda que não no estado de perfeição, mas você ama, porque você é nascido de Deus, e o amor procede de Deus, portanto você ama. É certo que ele fala desse amor como uma implicação de vida, não é? Cristianismo não é meramente entender teologia, cristianismo não é meramente decorar as escrituras, não é cumprir as regrinhas da religiosidade, mas ele diz assim, mandamento, ou seja, nascer de novo, o cristianismo é o resultado de praticar aquilo que Deus ordena. É alguém que nasceu em Deus, é alguém que foi gerado por Deus, regenerado por Deus, vivificado por Deus, e agora ele expressa essa vida amando o seu próximo. Ele diz, isso é cristianismo. Cristianismo é você expressar ao seu próximo aquilo que Deus expressou a você e em você. É o resultado disso, ou seja, você nasceu de novo, você foi regenerado, você foi amado por Deus, nascido de Deus. E qual é o resultado disso? Você ama o seu próximo, você ama o seu irmão. Então vamos fazer essas considerações, não é? Considerar o mandamento, a sua explicação, considerar a forma como Deus nos amou, considerar o dever e a obediência de amar uns aos outros. Então, o primeiro ponto é esse, olha, considere o mandamento e a sua explicação. Observe o versículo 7 e o versículo de número 8.
João vai nos ensinar, irmãos, que o amor genuíno, ele exige muito mais do que nos chamar uns aos outros de irmãos. O amor que procede de Deus, ele vai além de meras palavras quando nós dizemos que amamos alguém. João nos ensina que amor não é mero sentimento, amor é abnegação, é uma atitude de entrega buscando o bem maior da pessoa amada. Amor não pode ser considerado meramente sentimento, mas é uma vida abnegada, uma vida de compromisso, uma vida de envolvimento, onde há um dever para se obedecer, há uma obediência prazerosa que nos traz prazer e alegria de obedecer a esse Deus. E isso implica em quê? Em autossacrifício. O amor genuíno exige de cada um de nós o autossacrifício. Nós temos que amar pessoas difíceis de ser amadas, de serem amadas, difíceis de nos relacionar com elas, mas esse amor genuíno, ele exige esse autossacrifício, esse esforço da nossa parte para que nós venhamos a amar até mesmo aquelas pessoas que são mais difíceis de serem amadas. Esse autossacrifício nos leva então para a cruz do Calvário. Assim como Deus nos amou na cruz, nós também devemos nos entregar a esse autossacrifício para amar o nosso irmão. Mas, contudo, irmãos, o amor genuíno que João nos ensina aqui, ele abre aqui para nós um espaço dizendo assim, mesmo esse verdadeiro amor, ele nos habilita e ele nos autoriza a fazer correções, advertências, não é? Admoestações às pessoas às quais nós amamos, não é? Então, o mandamento é esse, olha, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros. Isso é mandamento, isso é exigência, não é? É um dever que ele estabelece, não é aqui uma suposição, uma sugestão, não é? Quem sabe uma opção para cada um de nós. João começa dizendo, olha, amados, amemo-nos uns aos outros. Isto é um mandamento. Você vai para Mateus 22, você volta em Deuteronômio, você vai para os mandamentos, capítulo 20 de Êxodo, você vai entender que amar não é mera opção, não é uma escolha que você pode fazer ou que eu posso fazer. Amar é mandamento, é ordenança para cada um de nós. João começa com essas poucas palavras, amados, nós devemos amar uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. E aí ele traz a explicação desse mandamento. Por que que nós temos que obedecer esse mandamento? Por que que é dever nosso cumprir esse mandamento e colocá-lo em prática? Ele traz aqui para nós as explicações. Basicamente, ele trabalha com isso aqui para nós, para que nós possamos entender. O amor é inerente ao ser de Deus. Ele é a essência de Deus. Não é? O amor não é algo à parte de Deus, um acréscimo a Deus, não é? Uma substância que se associa a Deus. Não, o amor é inerente ao ser de Deus. João vai dizer que Deus é o próprio amor. Então ele diz assim, olha, o amor é inerente ao ser de Deus, por isso ele pode ordenar esse mandamento. Por isso ele pode exigir de nós o cumprimento desse mandamento. Por isso é que João diz, isso não é opção. Isso não é uma escolha, e ele vai agora trazer essas explicações. Volte aí para o versículo de número 7, ele diz assim, olha, amados-nos, amemo-nos uns aos outros, por quê? Por que que nós temos que obedecer esse mandamento? Ele diz, olha, considere primeiro o mandamento e agora considere as explicações dadas com respeito ao mandamento. Ele, amados, amemo-nos uns aos outros, por quê? Porque o amor, ele procede de Deus. Deus é a fonte do próprio amor. Ele é o próprio amor. Ele não é algo associado ao ser de Deus. Mas ele diz, porque o amor procede de Deus. E ele dá outra explicação. Todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. Isso é, contrapartida, ele está dizendo, se você é nascido de Deus, então você ama.
Por quê? Porque Deus é amor. Como que você pode ser gerado, recriado, refeito à imagem e semelhança daquele que você chama Pai, daquele que você chama Deus, e você não ama? Ele diz: todo aquele que ama é nascido de Deus. E ele dá outra explicação: ele não só é nascido de Deus, como ele conhece a Deus. Então, o conhecimento aqui é muito mais do que você simplesmente me ouvir nesta noite sobre Deus e sobre amor. É alguém que de fato tem uma relação pessoal íntima com Deus, é alguém que estuda a mente de Deus nas Escrituras, é alguém que estuda os atributos de Deus na própria Escritura, é alguém que analisa o ser de Deus à luz das Escrituras. Então ele conhece a Deus, ele passou pelo novo nascimento, ele foi regenerado, ele é nascido de Deus, por isso ele ama, e isso é evidência de que ele conhece a Deus. Se nós pudéssemos começar na contramão, João estaria dizendo assim: olha, você conhece a Deus porque você é nascido de Deus, e porque você conhece a Deus e porque você é nascido de Deus, você ama, você tem que amar, você não tem opção, você não tem escolha de simplesmente dizer: eu não quero amar. Por quê? Ele continua a explicação dele no versículo 8, ele diz assim: olha, aquele que não ama não conhece a Deus. Ele diz: porque Deus é amor. Então ele está dizendo assim: não é meramente escutar sobre Deus, não é meramente ouvir sobre Deus, é alguém que vai para a Escritura e analisa a mente de Deus, o coração de Deus, as atitudes de Deus, os atributos de Deus, o ser de Deus, e ele é impactado, transformado, regenerado por essa verdade que Deus nos revela, que Deus se dá a conhecer a nós, e nós então o conhecemos. Então nós somos nascidos dele e nós praticamos o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. E ele volta a repetir: pois Deus é amor. Como alguém pode ser nascido de Deus e não amar? Em contrapartida, ele está dizendo assim: ninguém pode amar se ele não for nascido de Deus. Que amor é esse? O amor redentivo, o amor que traz, o bem maior da pessoa amada. Então ele diz assim: olha, somente o amor de Deus providencia a redenção ao pecador. Um pai pode amar o filho, o pai pode se entregar em favor do filho num momento de sacrifício. O pai pode até morrer por um filho em demonstração de amor, mas esse amor do pai pelo filho não resgata do inferno. Esse amor de pai para com o filho, ainda que seja de modo sacrificial, ele não providencia redenção para o filho. E nós temos que entender isso, amor, porque o amor negligente, complacente, conivente, ele distancia a pessoa amada de Deus. Quanto mais nós amamos de forma errada, equivocada, se nós não amamos à luz das Escrituras, se nós somos negligentes em amar aquelas pessoas que nós dizemos que amamos, se nós não os confrontamos no pecado, se nós deixamos de falar a verdade em detrimento de amor, João está dizendo assim: você está distanciando a pessoa amada de Deus, você está conduzindo a pessoa amada numa direção contrária ao ser de Deus. Por quê? João, desde o primeiro capítulo até aqui, ele nos ensina que Deus é amor, mas ele não ignora o pecado, ele não tolera o pecado. Deus nos ama perfeitamente, mas ele não ignora o nosso pecado, ele não tolera o nosso pecado. A Bíblia em Deuteronômio diz que Deus não inocenta o culpado, ele não inocenta o pecador, ele não livra o pecador do castigo do eterno, do castigo eterno e do inferno. Ele não simplesmente olha para alguém e diz assim: eu te amo e você não vai para o inferno. Não é dessa forma que Deus ama. E infelizmente, irmãos, muitos cristãos têm amado pessoas de forma negligente, equivocada, conivente, complacente. E quanto mais nós amamos essas pessoas,
Desta forma, nós distanciamos essas pessoas do amor de Deus. Nós conduzimos elas um caminho completamente contrário. O amor de Deus não nega a sua santidade. João é muito claro lá na primeira carta aqui, no primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Deus é luz e não há trevas nele. Se você disser que não tem pecado, se você disser que nunca cometeu pecado, se você não confessar os seus pecados, você não conhece a Deus, você não nasceu de novo e você não sabe quem é Deus. Então ele está dizendo, nós precisamos considerar o mandamento e considerar as suas explicações. A doutrina da providência é a maior demonstração do amor de Deus para conosco. Olhe para o versículo 10, o que ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não inocenta culpado, pecador. Ele pune o Filho, Ele não poupa o único Filho que Ele tem. Então nós temos que entender isso, olha, o amor é inerente ao ser de Deus. E aí João vai dizer que somente os regenerados podem amar como Deus ama. Só aqueles que são nascidos de novo podem amar como Deus ama. Não existe outro meio. Ele vai dizer no versículo 7, versículo 8 aí, olha, aquele que ama, ele é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então ele está dizendo assim, é impossível alguém que não tenha nascido de novo amar como Deus ama. E aí, irmãos, surge uma grande interrogação, um grande questionamento sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quem não ama como Deus ama, não conhece a Deus e não é nascido de Deus. Eu tenho que reavaliar, considerar a forma como eu tenho amado, a forma como eu tenho tratado as pessoas, a forma como eu tenho me relacionado com as pessoas. Porque João está dizendo assim, olha, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas ele diz no versículo, quem não ama não conhece a Deus. Todos que nascem de Deus conhecem a Deus. Aqueles falsos que nós pregamos da semana passada, eles alegam a conhecer a Deus. Os falsos profetas, os falsos apóstolos, mas a única coisa que eles almejam, a única coisa que eles aspiram, a única coisa que eles desejam para a vida deles é a glória para si mesmo. Eles pensam em si mesmos, eles não estão preocupados se esse amor negligente, se esse amor conivente com o pecado, se essa tolerância do pecado, o inocentar o pecador, vai distanciá-lo de Deus. Ele não se preocupa com isso, ele demonstra um amor falsificado, ele não tem coragem de falar a verdade, ele não tem coragem para confrontar o pecador, porque ele tem medo de perder essa pessoa, ele tem medo de perder a amizade, ele tem medo de criar uma inimizade. Mas tanto Calvino, Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon disseram, se eu tiver que falar a verdade para alguém, para tirá-lo do império das trevas, eu falarei, mas jamais falarei a mentira ou deixarei de falar a verdade em detrimento do amor. Isso não pode ser chamado de amor se nós conduzimos essa pessoa para estar distante do próprio Deus, do próprio ser de Deus. Então, seus ensinamentos e atitudes promovem o quê? A sua própria glória. E João diz assim, esses não são nascidos de Deus, esses não conhecem a Deus. Não é? Ele está dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que conhece a Deus, este ama. Porque o amor procede de Deus e o próprio Deus é amor. Então, preste atenção nisso aqui. É necessário que nós façamos uma avaliação das nossas atitudes. Observe essas coisas aqui, se elas existem na sua vida ou na minha própria vida. Nós somos irados. Nós somos indelicados, impacientes, nós somos abusivos, nós somos egocêntricos, nós julgamos as pessoas de forma parcial, nós somos indiferentes com as pessoas. Eu não estou dizendo que nós não cometemos isso uma vez por outra. O que eu estou perguntando é, façam uma avaliação
e observe se essas coisas fazem parte da sua vida diária, da sua conduta diária. Você é uma pessoa que vive irada? Você é uma pessoa constantemente indelicada? Você é sempre, ou constantemente uma pessoa impaciente, abusiva, egocêntrica? Você julga constantemente as pessoas de forma parcial? Você toma partido? Você não é justo? Você trata pessoas com indiferença? Então João está dizendo assim, aprendendo sobre a forma de amar corretamente. Considere esse mandamento, considere as suas explicações, para que você entenda o que é amar. Segundo ponto que João nos ensina, ele diz assim, considere a forma como Deus nos amou. Sabe por que nós temos muita dificuldade para amar pessoas difíceis? Pessoas que às vezes nos causam dano, que nos fazem chorar, que nos atacam, que nos difamam, que nos caluniam, ou que fazem qualquer outra coisa, nos tratam com indiferença. Às vezes são ásperos conosco, às vezes mentem sobre nós. Por que nós temos essa dificuldade para amar essas pessoas? Porque nós não consideramos a forma como Deus nos amou de fato e de verdade. Observe aí no versículo de número 9, versículo 10, João apresenta dois fatores aqui primordiais para a gente poder compreender isso. Ele diz assim, olha, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus. João está dizendo assim, você já considerou como foi que o amor de Deus se manifestou a você? Você já parou para pensar, e não só pensar, mas absorver essa verdade, absorver esse conteúdo, de modo que esse conteúdo impacte o seu coração e a sua mente, que ele impacte as suas atitudes, que ele impacte os seus próprios sentimentos a seu respeito e a respeito do próximo? Ele está dizendo, olha, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como foi que o amor de Deus manifestou na sua vida e na minha vida? João vai dizer assim, ó, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ele está dizendo assim, como que nós consideramos a forma que Deus nos amou? Ele manifestou o amor dele a nós, não foi meramente palavras ditas a nós. Não foi simplesmente um mero sentimento, Deus dizendo assim, eu amo vocês, vocês são preciosos para mim, vocês são a menina dos meus olhos. Não é isso, João está dizendo, é muito mais do que isto. Esse amor foi manifestado a nós quando Ele entregou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele diz assim, a única forma de eu te justificar, a única forma que eu tenho para te perdoar, a única maneira que eu posso te resgatar, te transportar do império das trevas para o meu reino, eu não posso poupar o único filho que eu tenho. E essa é a forma que eu tenho para manifestar o meu amor a você. E aqui eu vou citar alguns textos para você entender essa expressão quando João diz assim, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A grande questão é essa. Nós ainda não aprendemos a viver por meio de Jesus Cristo. Eu disse no sermão passado, retrasado, irmãos, eu não tenho condições de amar o Nivaldo como eu deveria amar, pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade de amar. Eu preciso entender isso, olha, Ele nos deu o seu Filho na cruz para que eu possa viver por meio do Filho dele. Agora veja os textos que eu citarei aqui, Efésios 2, versículo 4 e 5. Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não procede de você, procede de Deus. Ele está dizendo, como foi que Deus manifestou? Ele diz, olha, nisto nós conhecemos e sabemos que Deus manifestou o seu amor por mim e por você. Como Ele manifestou esse amor? Sendo rico em misericórdia, sendo rico em amor. Ele olhou para a minha situação, para o meu estado de miséria, para a minha incapacitação, porque eu estou impossibilitado de amar como Ele quer que eu ame.
Ele diz: e eu entreguei o meu filho e te dei vida nele, para que você viva por meio dele, para que você exista por meio dele. Nós somos nascidos de Deus, e aqueles que são nascidos de Deus são a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. Como foi que Deus amou? O mundo percebe isso, o mundo entende essas coisas. O cristianismo é resultado de Deus nos dar essa vida. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, estando nós mortos. Romanos 5,8, ele prova isso, não é? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior demonstração. Como foi que Deus te amou? Olha para a forma como Ele te amou, olha para o ato dEle, para as atitudes de Deus em relação a você. E João está dizendo: nisto manifestou o amor de Deus em mim, em você. Ele enviou o seu Filho como propiciação, como providência para redimir todos os nossos pecados, para pagar todo o nosso pecado, toda a nossa culpa e levar sobre si e ser condenado, castigado em nosso lugar. João mostra assim: considere a forma como Deus te amou, no versículo de número 10, ele diz assim: nisto consiste o amor. No que consiste o amor de Deus por você? No que se baseia o amor de Deus por você? Qual é o fundamento da verdade de que Deus ama você? Como que você sabe que Deus te amou? Como você sabe que Ele te atraiu com amor? Como você sabe que Ele te resgatou do império das trevas com o amor dEle? João vai dizer no versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Qual é a base, qual é o fundamento para que eu tenha plena convicção de que Deus me amou? É olhar para a cruz do Calvário. Como eu disse, os teólogos dizem: a cruz é o púlpito onde Deus pregou sobre o seu amor. E é isso que João está dizendo. Ele está dizendo: olha, considere a forma como Deus te amou. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João nos ensina que Deus nos amou primeiro com uma atitude e com finalidade, com propósito. João está dizendo assim: Deus não ama meramente de palavras, Deus não ama meramente de sentimentos. Ele ama de palavras, Ele ama com sentimento, mas Ele ama com entrega absoluta. Ele ama de forma abnegada. Ele não poupa o único filho que Ele tinha. Para quê? Para levá-lo à cruz, por mim e por você. João está nos ensinando isso. Essa é a nossa nova vida, não é? E essa nossa nova vida em Cristo precisa impactar o nosso comportamento, precisa impactar as nossas atitudes, as nossas ações, para que nós aprendamos a amar. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 8, versículo 9 e versículo 10, Paulo nos ensina isso, nessa demonstração de amor, nessa nova vida que Deus nos concedeu no Filho, em Cristo, a forma como Ele nos amou, como Ele nos elegeu desde a eternidade. Paulo diz assim: nós precisamos despir do velho homem, nós precisamos nos despojar do velho homem e nós precisamos nos revestir do novo homem que se refaz no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Ele está dizendo assim: nós temos que entender isso, a forma como Deus nos amou, de forma redentiva. Então vejam bem, Ele nos ama de forma redentiva para nos resgatar do império das trevas, para nos despojar do velho homem, para nos despir do velho homem, para nos revestir do novo homem, que se refaz segundo a imagem daquele que nos criou. Ele está dizendo assim:
a forma como Deus nos amou está lá, nós vemos isso na cruz e nós experimentamos isso na nossa vida. E Ele nos amou para nos conformar à sua imagem, para nos transformar à sua imagem e semelhança, para fazer com que nós amemos uns aos outros exatamente como Ele ama. Essa é a proposta de Deus que João nos ensina na sua carta. Aqueles que são nascidos de Deus, conhecem a Deus, amam a Deus, porque Deus é o amor. Porque o amor procede de Deus. Por isso você é nascido de Deus. Nós precisamos fundamentar o nosso amor, irmãos, nessas verdades. Então João diz, olha, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como que o amor de Deus se manifestou a você e a mim? Ele diz assim, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. E aí ele diz o fundamento, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Deus quem nos amou, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então vejam bem, aprendendo sobre amar corretamente, nós temos que considerar o mandamento, a ordenança, nós temos que considerar as explicações que João nos deu, e agora nós temos que considerar a forma pela qual Deus nos amou. Deixa eu estabelecer aqui uma pergunta para nós. Você crê que Deus te ama? Você sabe que Deus te ama? Agora outra pergunta. Você já experimentou o amor de Deus por você? Você sabe o que é amor? Você tem o fundamento do amor no seu coração? Nisto consiste o amor. Não que eu tenha amado a Deus primeiramente, mas Ele me amou primeiramente. Ele é o fundamento. Ele me ama. Ele é o amor. O amor procede dele e eu sou nascido dele e eu tenho de dever de amar como ele. Terceiro e último, considere o dever e a obediência de amar um ao outro. Versículo de número 11 diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Qual a opção que nós temos? Qual é a justificativa que nós temos dado para Deus da dificuldade de amar? De vivermos como corpo, como família, como igreja. Lembra que nós perguntamos pela manhã? O que nós aspiramos como igreja? O que nós desejamos fazer juntos como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus? Então nós temos que pensar sobre isso. Olha, por que considerar, não é, o dever e a obediência de amar? Primeiro, esse dever implica obrigação, implica mandamento. Então, a implicação é, há um mandamento, há uma ordenança e nós temos que amar. Nós temos que aprender sobre a maneira correta, a forma correta de amar. Nós temos que aprender isso. Nós não temos outra opção. Isso é dever, isso é obrigação que nós temos como cristãos, enquanto cristãos. João está dizendo, se você é nascido de Deus, você conhece esse Deus, e você tem que amar como esse Deus. Não é opção. Se é mandamento, então não é meramente sentimento, mas uma ação abnegada, isso é atitude. Se é mandamento, não é simplesmente dizer assim, olha, como eu te amo, meu irmão, ô irmão amado. Não, não é isso. É mais do que isso. É isso e muito mais do que isso. Ele está dizendo assim, se é mandamento, se é ordenança, não é mero sentimento. Há aqui uma ordenança de abnegação, de deixar de ser amante de si mesmo, de pensar somente em si mesmo. É necessário olhar para a pessoa
que tem que ser amada, o bem maior dessa pessoa que precisa ser amada. E como que nós amaremos essa pessoa de forma que seja o melhor para ela, que seja o grande benefício na vida dela? Nós temos que amar exatamente como Deus amou. Eu tenho que amar essa pessoa de modo que eu o conduza, ou vou cooperar em conduzi-la em direção a Deus. E para conduzi-la em direção a Deus, eu tenho que amá-la de forma expressiva, mas eu preciso confrontar o seu pecado, eu preciso olhar no olho dela e dizer que ela está no caminho contrário de Deus, que as atitudes dela, que os procedimentos dela não coincidem com as Escrituras. É muito mais do que sentimento. Está fundamentado no próprio amor de Deus. Por isso que é ordenança, é dever, nós temos que amar. Mas ele diz assim, o dever e a obediência de amar. A obediência de amar implica o seguinte, irmãos. O amor não é desprovido de sentimento, mas também não é fundamentado no sentimento. O sentimento que a gente fica aí como evangélico, gente, eu tenho um carinho tão grande por fulano, né? Eu tenho um sentimento tão profundo. Não, esse sentimento não é o fundamento do verdadeiro amor. O fundamento do verdadeiro amor, João já mostrou para nós. Nisto consiste o amor. Nisto se manifestou o amor. Como é que é o fundamento do amor? Ele diz, o amor procede de Deus. O amor é para aquele que é nascido de Deus. O amor é para aquele que conhece a Deus, porque Deus é o amor. Então, dizendo, qual que é o fundamento para obedecer? Qual é o fundamento para amar com sentimento em obediência ao dever? É que nós entendemos que esse Deus é o próprio amor. Ele é a fonte do amor, Ele é a origem do amor, Ele é o próprio amor. Então o meu amor tem que ser um amor que de fato é abnegado de um dever, de uma ordenança, mas ao mesmo tempo ele é sobrecarregado de sentimento, de prazer, de vontade de querer amar. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus, e o que habita em nós é o próprio Deus, e o que vai, como se diz, manifestar através de nós é o amor do próprio Deus por aquela pessoa. E como é que nós conduzimos essa pessoa ao benefício maior da vida dela? Porque se nós amamos as pessoas como Deus ama, elas vão perceber o que é o amor redentivo. Elas vão entender a forma como Deus nos amou, de forma redentiva, e ela reconhecerá o pecado dela, e ela abandonará o pecado, e ela vai se humilhar diante de Deus e entender a forma como nós a amamos. Se não obedecemos esse mandamento, somos desobedientes a Deus, não somos nascidos de Deus e nem o conhecemos. E aí a outra verdade é, o mundo ama aqueles que os amam. Por que as pessoas se amam hoje? Porque elas são amadas por outras pessoas. Nós amamos quem nos ama. Nós não amamos pessoas difíceis. Nós amamos quem nos ama. Mas Jesus nos ensinou isso nos evangelhos. Se necessário for, nós temos que amar até os nossos inimigos. Até mesmo os nossos inimigos. Amado, se Deus te amou, você deve amar essa pessoa difícil. Por quê? São exatamente nessas situações que o maravilhoso amor de Deus em Cristo Jesus vai exibir a glória de Deus. É amar as pessoas difíceis, de difíceis relacionamentos, pessoas que precisam ser quebrantadas, pessoas que precisam ser direcionadas e conduzidas ao caminho do Senhor. É amando essas pessoas que o mundo olhará para nós e para esse amor, e nós vamos conseguir exibir a glória de Deus e o amor de Deus em Cristo Jesus. Lembram de Mateus 5, a partir do versículo 15 e 16? É assim, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. O mundo precisa olhar para mim e para você, que o nosso amor, ele é abnegado, ele é um amor de entrega, ele é um amor sacrificial. É difícil amar. É difícil amar.
mas o mundo perceberá que nós só conseguimos amar aquilo que é difícil fazer, porque nós somos nascidos de Deus, nós conhecemos a Deus, Deus é o amor e o amor procede dele. Eles vão entender, Deus está nessa pessoa, porque ninguém pode amar de forma redentiva se Deus não estiver nele. Não tem como. João diz claramente isso aí para nós, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, qual é a advertência? Se você tem problema para amar alguém, se você tem dificuldade para amar alguém, lembre-se do que Deus fez, a forma como Ele te amou. Volte para os versículos 9 e 10 e relute com esses versículos, e lute com você mesmo. Leia os versículos e lute consigo mesmo, e diz assim: eu tenho que amar a pessoa difícil, porque Deus manifestou o seu amor em mim, através do seu Filho, para que eu viva por meio dele. Nisso consiste o amor, em que Deus é quem me amou primeiro, para que eu pudesse amar. Então, se você tem problemas, você tem dificuldade para amar alguém difícil, lembre-se como foi que Deus te amou, como foi que Ele enviou o Filho dele para poder te amar. Uma pergunta: se Deus nos amou, não deveríamos nós trabalhar por um amor em nossos lares, na igreja, mesmo que seja difícil? Não é isso que ele diz no versículo 11? Amados, se Deus amou de tal maneira, você também deve amar. Nós deveríamos estar lutando nos lares, nas igrejas, para amar pessoas difíceis. É isso que João nos ensina, não é? Precisamos aprender sobre a forma de amar corretamente. Como? Considere o mandamento, considere a sua explicação, considere a forma como Deus te amou, considere o dever e a obediência de amar uns aos outros. Implicações e aplicação para a gente encerrar. Primeira implicação: temos um mandamento, uma ordenança. Essa é a implicação séria. Olha, é um mandamento, é uma ordenança. Amar naquilo que parece impossível. Segundo, você tem toda a explicação. Qual é a explicação de João? Olha, todo que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Deus é amor e o amor procede de Deus. Você tem explicação do que é verdadeiramente o amor. E você sabe de onde ele procede. E você sabe que ele te amou. E você sabe que você é nascido dele. Você o conhece. Então ele diz: então cumpra o mandamento. Terceiro, temos o exemplo supremo de uma demonstração de amor. Um Cristo crucificado, quando eu e você éramos pecadores miseráveis. O maior exemplo de amor foi demonstrado na cruz do Calvário. Por quem? Por os maiores miseráveis da terra, inimigos de Deus, desafeiçoados de Deus. Qual que é a aplicação para você e para mim? Primeira aplicação: sejamos obedientes como resultado do nosso novo nascimento. Como que você dará evidências? Como que você vai comprovar que você nasceu de novo? Ame. Se Deus te amou, se você é nascido de novo, se você conhece a Deus, então ame. Então seja obediente como resultado do seu novo nascimento. Segundo, sejamos praticantes desse amor para a glória de Deus. Essa é a tarefa difícil que nós temos. Amar para que a glória de Deus seja exibida em nós. Para que o mundo veja verdadeiramente
Deus está nessa vida, porque Ele não conseguiria amar desta forma. Não conseguiria. Nenhum ser humano consegue amar de forma redentiva, a não ser se ele for nascido de novo. Terceiro, amemo-nos uns aos outros como prova de que nós conhecemos a Deus. Você conhece a Deus? Você já experimentou o amor de Deus? Então ame. Prova a Deus, prova ao mundo que você conhece a Deus. Ame. Ame, exatamente como a Bíblia nos ensina. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Ó Deus, nós o agradecemos, ó Pai, porque hoje nós temos a resposta desta pergunta: que amor é esse? Que amor é esse que nos conquistou de forma graciosa na cruz? Que amor é esse, Pai, que invade o nosso coração e quebranta todas as nossas razões, todas as nossas desculpas, todas as nossas hipocrisias, todas as nossas falsidades, nossos erros, nossas limitações, porque o Senhor conquistou o nosso coração, Pai, enviando o Teu Filho, ó Pai, dando Ele como propiciação, como aquele que deveria morrer de forma expiatória por cada um de nossos pecados, por causa da dureza do nosso coração, por causa da miséria do nosso coração, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, pelo fato, ó Pai, de sermos amantes de nós mesmos. Foi o Teu amor, ó Pai. Foi o Teu amor pregado na cruz. Foi o Teu amor onde o Senhor derramou toda a Tua ira, toda a Tua indignação contra a minha miséria. Conta todo esse amor que eu tenho por mim mesmo, Pai. Por isso nós Te agradecemos nesta noite, Pai, porque o Senhor já nos deu essa resposta em nosso coração. E agora nós rogamos ao Senhor que nós possamos expressar esse amor, com todas as lutas, com todas as dificuldades, de forma abnegada, com toda a renúncia da nossa vida, para que amemos uns aos outros como o Senhor nos amou, porque o amor procede de Ti, e todo aquele que é nascido de Ti ama, todo aquele que ama Te conhece, e todo aquele que não ama não conhece o Senhor, porque o Senhor é amor. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa igreja, Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor tem sustentado aqui nessa igreja, cada uma dessas vidas. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a nossa gratidão, pelo Teu grande amor, pelo Teu supremo amor demonstrado na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos agradecidos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e sempre.